Manuela Kruszewski, a chique hoje aqui no podcast Ela VIP. Ela é tão chique que eu resolvi falar o nome dela antes de começar a introdução, porque eu tô tão feliz que ela tá aqui que não sei nem como entrevistar essa moça que faz assim uma década que eu tô tentando fazer uma nova entrevista com ela. Manuela, seja muito bem-vinda. Prazer imenso ter você no nosso podcast. Prazer é meu, Milton. Nós já nos conhecemos, né? Já faz, sei lá, uns 18 anos, né? E para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Estou muito feliz da gente se reencontrar assim nesse lugar que eu sou muito fã do Milton, do trabalho que ele faz. Ele fala que eu sou chique, mas na verdade o chique é ele. Ah, não, imagina. E você é linda, cada dia que passa eu acho você mais linda. E essa tua nova fase agora, falei, gente, a hora que você chegou aqui, eu falei, que prazer imenso. Eu tô muito feliz, muito obrigado mesmo. Manuela, você é uma das pessoas mais famosas da nossa região. Você é uma pessoa de uma figura feminina forte e você tem um cargo muito importante na Unirp. Você é mantenedora da Unirp. Nós vamos falar desse trabalho super sério que você desenvolve e de tudo que a Unirp representa para São José do Rio Preto. E também eu queria saber um pouco mais, né, com essa característica que a VIP tem de falar um pouco a respeito da vida das pessoas, mostrar um pouco das particularidades, né? Então nós vamos começar esse podcast de uma maneira que eu fico muito feliz, falando um pouquinho da sua infância. Você nasceu na Bahia e viveu numa região perto ali, a Ilhéus. Exato, eu nasci na Bahia, nasci em Itabuna, na região do Cacau, e é uma região uma região que foi muito rica, mas hoje continua sendo rica culturalmente. É uma região que tem muitos escritores. Jorge Amado é um dos expoentes e a gente foi sempre envolvido nessa atmosfera, né? Cultural. Então, assim, eu quando era pequena, meu pai, ele tinha fazenda de cacau e a gente tinha uma infância, graças a Deus, muito, muito boa. Era eu e meus 4 irmãos. Mas aí depois teve um ciclo de decadência da região do cacau. E meu pai precisou vender as fazendas. E aí a gente passou por uma situação de bastante dificuldade. Mas a gente sempre... nós somos brasileiros, né? Sim. Então a gente sempre lutou muito. E aí eu morava lá nessa cidade, né? Em Itabuna, e com os meus 4 irmãos, né? Meus pais, acho que o Luiz, que você conheceu, sim, que já veio aqui. E depois eu fui morar em Salvador. Aí eu fiz meu colegial em Salvador, fui morar com uma tia minha, que é também uma referência para mim. E aí morei em Salvador, fiz meu 2º grau, mas eu sempre tive vontade de estudar direito. Direito, sim, assim, era meu sonho. Eu estudava direito e eu pensava, nossa, eu quero ser uma professora de direito, eu quero ser uma educadora, eu quero ser uma juíza. Então eu sempre tive essa vontade. E na Bahia, a gente só tinha poucas faculdades. Eu estou falando isso, gente, de quase 20 anos atrás. Então, hoje a gente sabe que o acesso é muito mais fácil. Mas há 20 anos atrás, a gente tinha 3 faculdades. Era bem difícil. E a Unirp, ela já tinha esse projeto de expansão. A Unirp sempre foi pioneira em São José do Rio Preto. Sim. Então, nessa época, a Unirp, ela visando, assim, já buscar outros mercados, eles iam até a região Nordeste, e não só Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, então Centro-Oeste, então a gente tinha essa diversidade na faculdade, mas eles iam até esses locais, faziam os vestibulares lá, e depois que a gente era aprovado, a gente vinha, né, morar em São José do Rio Preto. Então, para mim, foi um grande desafio. Eu, apesar de até 15 anos, morava com os meus pais. Depois dos 15 anos, eu fui morar com minhas tias, fui estudar, né? E depois dos 15 anos, mas engraçado, né? Porque eu sempre trabalhei, desde os 12 anos de idade. Eu sempre vi valor nisso. Minha filha também, quando completou 13 anos de idade, eu falei, acho que tá na hora de trabalhar e tal, para poder você ter valor, você sentir valor nas coisas. Então, com 12 anos eu trabalhava e tal, em Itabuna, trabalhava como vendedora de lojas, e aí depois, quando eu fui morar em Salvador também, eu trabalhava o dia inteiro,
e estudava, né, fazia... E aqui em São José do Rio Preto também, quando eu vim para cá, o meu primeiro emprego foi numa livraria. Eu trabalhava numa livraria de direito, livros jurídicos, e à noite eu fazia faculdade. Então eu vim para cá, para São José do Rio Preto, com um sonho de estudar direito, assim, todo esse mundo assim de São Paulo que se descortinava para mim, assim. Foi bem emocionante, assim, e eu sinto que hoje São José do Rio Preto é parte da minha vida, né? Sim. Eu amo essa cidade que me acolheu e me deu tudo, assim. Sim. Manuela, você começou a trabalhar aos 12 anos, né? Quais são as principais lembranças que você tem da infância? Desde as imagens, desde as pessoas que marcaram a sua vida? A gente tinha meu avô, minha avó, eles eram coronéis do cacau, assim, eram pessoas altamente cultas e eu lembro da minha avó, assim, me ensinando a ler, a gente lia. Naquela época não tinha internet, então a gente tinha várias enciclopédias, era Barça, Delta Larousse, eram livros, assim, e eu lembro da minha avó me ensinando a ler Carlos Drummond, vários poemas, assim. Tem um que eu sempre gosto, que é... Eu posso falar? É claro, imagina, pode falar. Era um, assim, que marcou a minha infância, assim, que era... Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos dias o despontar da existência, respira a alma inocência como perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, a vida um hino dourado, o mundo um sonho de amor. E aí vai, assim, eu sempre lembro da minha avó, que era uma mulher muito forte, dona de Norá. Ela era uma mulher muito à frente do tempo dela. Quando ela... Naquela época, as pessoas não queriam que mulheres estudassem, né? Então, minha avó era uma mulher que foi para o Rio de Janeiro, não tinha faculdade lá na Bahia, acho que na década de 30 e tal. E minha avó foi ao Rio de Janeiro, fez faculdade, voltou, virou chefe do hospital que tinha lá. Era uma mulher também que ela gostava muito de ajudar as pessoas, era uma liderança religiosa também, e ela era presidente da Legião de Maria, que era uma entidade católica, e ela sempre foi a figura forte, assim, que eu me inspirei. E era uma mulher que viajava muito também, conhecia milhares de países, e eu falava assim, meu Deus, eu quero ser como minha avó, eu quero viajar. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de viajar, mas minha avó foi minha grande inspiração, assim, na época que ninguém ia para Israel. É o lugar que eu, assim, que mais me emocionou, que eu fui, assim, eu fui com a minha mãe, eu tive a oportunidade de ir com a minha mãe, e era um lugar extremamente uau, tudo que eu via, assim, que eu lia na Bíblia e que eu sentia, eu falava, meu Deus, esse lugar é incrível. E foi graças à minha avó, que lá naquela época, assim, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, depois 10, 11 anos que eu pude conviver, né, com ela até 15 anos, eu falava, eu quero ser um pouco como essa mulher foi. E ela desafiadora também, né, porque naquela época ela foi contra os pais, contra meu avô, meu avô não, meu bisavô, né, na verdade. O que era normal para a sociedade que era normal, época, né? Que era casar, ter filhos e só. E ela não, ela queria muito mais. Ela queria estudar, ela queria viajar, ela queria conhecer, ela queria ser uma mulher que ajudava as pessoas, que fazia diferença. Eu via assim na minha casa várias pessoas indo para lá para cuidar dela, porque eu morei com a minha avó. Eu morava com os meus pais, mas meus pais moravam com a minha avó. Então, assim, porque o marido dela morreu muito cedo. Meu pai, acho que ele tinha 12 anos quando o pai dele morreu. Então, minha avó sempre foi o nosso porto seguro, assim. E ela, tipo assim, me inspirou muito, assim. E aí, seus irmãos, nessa época, você era uma irmã do meio? Não, eu era a irmã mais velha. Eu sempre fui, assim... o arrimo da família, né, digamos assim. Então, por isso que eu me sentia muito responsável em ajudar os meus irmãos, em sei lá, em proporcionar a eles também uma vida que ele pudesse
ter escolha. É o que eu digo à minha filha sempre. Você tem que ser grata porque você tem a oportunidade de escolher. É muito mais importante você ser independente para escolher, mesmo que você escolha casar, ter filhos, mas você tem essa oportunidade de escolher. Então, meus irmãos, graças a Deus, hoje eles estão... claro, eu vou puxar para minha sardinha, porque eu sou dona de universidade, mas eles estão formados e são, assim... eu tenho muito orgulho da trajetória que eu trilhei com eles e com a minha família, né? Eu conheci 2 seus irmãos. Conheci o Luiz, né, que eu fiz a entrevista. Sim. E eu conheci uma irmã sua médica. Vocês foram lá na revista há muitos anos, né? A Dinorá. Ela em homenagem à minha avó, que era a Dinorá, e aí essa minha irmã do meio é a Dinorá. Então, assim... Manuela, fala uma particularidade que tem na Bahia, assim, que você tem saudade dessas épocas de infância, assim, que você se pega viajando, indo pra lá. Nossa, eu sou muito ligada à natureza. Eu amo viagens de natureza, eu amo trilhas, eu amo... eu gosto muito de história também. Eu gosto de lugares que tem história, mas eu gosto mais da natureza. Eu acho que eu me conecto mais. Então, assim, eu ia muito pra fazenda. Todo fim de semana, meu pai levava a gente pra fazenda. Ele tinha uma rural. Não sei se vocês conhecem esse tipo de carro. Acho que nem tem hoje, tem? Era um carro, assim, antigo, que era um carro de fazenda, e todo mundo ia, meus irmãos, tudo dentro desse carro, e a gente ia nessa rural. Eu tava pensando numa outra coisa aqui, né? Era um carro mais simples, tipo um caminhão, assim, e a gente ia, e toda noite não, mas noite de lua cheia, meu pai botava a gente. Tinha um cavalo, né? Meu pai andava com esse cavalo, e tinha caçoás. Eu não sei se sabe o que é caçoar? Eu imagino que seja... Cestos, né? São cestos aqui, né? Que era que as pessoas usavam para colher cacau. Na época que eles jogavam. Você tem cheiro de cacau, essas coisas assim, que memória afetiva com essas coisas? Eu amo cacau, tipo assim, suco de cacau, chocolate, tudo que vem do cacau, assim. Eu sou enlouquecida. Quando eu vou no Nordeste, a primeira coisa que eu chego é um suco de cacau, uma cacaurosca, que eu quero conhecer. Cacaurosca o fruto do cacau, porque o cacau tem a polpa do cacau, é um fruto muito rico, né? Ele tem a polpa do cacau e ele tem a semente do cacau. A semente do cacau é usada para fazer chocolate. Que a gente faz o chocolate puro, chocolate bom mesmo, assim, gourmet ou não gourmet, mas um chocolate caseiro é feito da semente do cacau. Mas a polpa do cacau também... Quando nas fazendas, geralmente a polpa ela é um pouco desperdiçada, porque o que vale mesmo é o arroba do cacau, que é a semente. Porém, a gente usava para fazer suco, a polpa, então doces. Sim. Então aproveitava um pouco de tudo. Aproveitava de tudo. E eu tenho muita, assim, muita memória desses momentos, assim, que a gente... Aí nessa noite de lua cheia, meu pai levava a gente na fazenda, assim, andando, até uma próxima fazenda, montado no caçoar, ele montado e eu e meu irmão em outro, eu num caçoar e meu irmão no outro caçoar, e a gente ia com a minha mãe e tal, e era bem legal, assim. Então, assim, eu me conecto muito com lugares... Tudo clarinho, assim, com lua cheia. Lua cheia, era muito bonito. E a música, ela é muito viva, muito presente, né? É um berço cultural da música, né? Eu, assim, como eu sou do interior, eu sou do interior. Eu me conecto com música sertaneja e com forró lá. Sim. Eu sei que no Nordeste, quando vocês pensam em Bahia, a primeira coisa que todo mundo vem à cabeça é axé. Axé. A Ivete Sangalo cantou Chiclete com Banana. Mas eu, como eu sou uma cidade mais do interior, lá do sul da Bahia, eu me conecto. Era muito forró, a gente ouvia muito forró, músicas mais... A nossa festa popular é o São João. O São João. O São João, pra gente, é como se fosse, assim... não sei, uma festa muito importante. E é em junho e julho que tem essa festa? Em junho, é 24 de junho, é uma festa que todo mundo... E na minha casa era muito tradicional, a gente fazia uma fogueira, a gente... colocava bandeirolas, né, que sobe chama. É um mastro. Tem, né, um mastro também. Na minha também. Nossa, que delícia. Quentão, pipocas, forró. Que saudade. Uma música, não é sertanejo, mas tinha umas musicazinhas que a gente dançava. E também tinha
como é uma festa religiosa, né, de um santo, a gente também fazia essas... Quadrilha. As danças. Quadrilha também, mas fazia... a gente andava à noite, procissão. Ah, tá. Procissão, a gente fazia as Sim. procissões e sempre era uma coisa assim, legal, Isso tinha era- as paquerinhas, E isso era né? na área rural mesmo. Nessa Tinha bastante cidade. gente, né? Não, mas não... a minha cidade, ela não era rural. Ela tinha 200 mil habitantes. Ah, é grande. Do É jeito que grande. você falou, eu tava imaginando. Não, é pequenininho. grande, mas a gente tinha... a gente, na verdade, a gente trazia esse aspecto, né, de interior Sim. nessas épocas. Mas é uma cidade grandinha. Nossa, que delícia. Eu gosto de lembrar dessas coisas, né? De cheiro, de coisa, das pessoas, né? Aqueles momentos que dá vontade, né? De Dá fazer vontade. novas festas para voltar, né? Esse Isso. momento. Você leva isso à cultura da tua filha também? Você faz ela viver um pouco disso? Eu faço, e eu tento levar para a Unirp também, né? Eu faço a minha filha, minha filha, por exemplo, a comida que ela mais gosta é comida baiana, porque na minha casa a gente faz muqueca de camarão, muqueca de peixe, que não é muito, assim, uma comida muito usual daqui, mas a gente usa o dendê. Eu gosto muito, assim, de tudo que remete à Bahia, assim, e até porque eu tenho que me lembrar sempre de onde eu vim, né? Então, eu acho importante isso. E eu apresentei a minha filha, mas ela é do interior, então ela fica mais, ela gosta mais daqui é normal, porque ela nasceu aqui, né? Então... o mais importante do ser humano é valorizar as raízes, né? Exato. Acho muito bonito, parabéns. Obrigada. Você teve um desafio, a meu ver, né? Sim. Que é de ser mantenedora de uma universidade que é uma das principais do estado de São Paulo, que representa São José do Rio Preto de uma maneira totalmente sublime, que já formou aí quase 100 mil pessoas, vamos se dizer assim, né? Verdade. E você, como mantenedora hoje, quais são os desafios, quais são as coisas que mais te agrada também? Então, não foi uma trajetória assim fácil, né? Foram 20 anos, então assim, hoje eu sou mantenedora, mas foi um caminho longo. Quando eu vim para cá, né, eu vim cheia de sonhos, mas aí eu casei, eu tive filha, então assim, eu tive que me readequar, eu tive todo o desafio de morar numa outra cidade, de uma nova realidade. Então, foi muito difícil para mim. Mas eu sei que hoje em dia eu vejo o que eu posso fazer, não só por mim, mas por outras pessoas, os sonhos de outras pessoas que se formam, que estudam, ou muitas vezes ajudar também em projetos, né? Projetos que muitas vezes que são independentes de dinheiros. Isso me dá assim, um prazer e uma felicidade muito grande. Então foram assim 20 anos, né? Eu me formei, depois eu fiz mestrado, eu comecei a dar aula, depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a trabalhar, aí eu fui assessora. Então assim, foi uma coisa né? Gradual. E hoje, qual que é a sua o principal prazer que você tem dentro do seu trabalho? Eu brinco que para você ser educador, você tem que gostar de cheiro de aluno. Então, assim, eu aprendi a gostar do cheiro de aluno, porque o aluno, no começo, ele te intimida. Porque ele é uma pessoa cheia de sonhos, ele é uma pessoa... O jovem, ele é assim, né? Ele tem arrogância é uma arrogância nata, assim, sutil, que é do próprio jovem. Ele é meio rebelde, e isso, assim, no começo eu fiquei amedrontada com isso, porque eu não era assim. Eu, apesar de ser jovem, eu senti uma responsabilidade muito grande com a minha família. Eu pensava e eu não era desse jeito. Então, foi um desafio. Foi um desafio, primeiro com os alunos e depois com a minha filha também, que hoje já é uma mulher. A geração mudou muito rápido, né? Mudou. Da minha época também, até que eu fiz faculdade. Quando eu fazia as outras faculdades, por exemplo, em comparação agora, 20 e poucos anos depois que eu voltei a fazer, mudou tudo, né? O comportamento do aluno, né? Os valores deles. Acho que a pressa da internet também, né? Sim. Acaba ficando excesso de informações, mas um pouco de informações talvez um pouco rasas, né? São muitas opções, né? O jovem hoje em dia, ele tem muitas opções. Então,
ele não sabe muito o que ele quer. Diferente de... Você vê, eu contei a minha história, então eu já sabia lá com, sei lá, com 12 anos que eu via aqueles poemas, eu falava, eu quero ser advogada, eu quero estudar direito. Então eu já sabia o que eu queria. A minha filha foi totalmente diferente. Ela tinha tantas opções, ela era bombardeada com tantas coisas que ela não sabia. Ela tentou, falou, vou fazer moda, vou fazer psicologia. Depois, no final, ela falou, vou fazer medicina. Então, foram várias fases. E eu vejo, assim, isso com o jovem. Sim. Às vezes, o jovem, quando ele entra na universidade... É claro que também não só tem jovens, né? Tem gente que faz a segunda graduação, como é o seu caso. E a gente tem muitas coisas também. E agora, tem um monte de pós-graduação super legais, né? Que vocês estão lançando, né? Essa de sexologia eu vou participar. É verdade. É um desafio também para a gente, né? Porque agora a gente está colocando o olhar para a pós-graduação, porque eu acho que o ensino ele é continuado. Ele nunca termina. Então, você tem que sempre estar estudando, você está sempre se atualizando, porque o mundo está mudando, as coisas estão mudando. E também você está mudando, né? Sim. Não era, hoje a gente está se reinventando, né? Por exemplo, eu acho um prazer imenso reviver, renascer a cada momento, né? Por exemplo, eu tenho essa profissão e agora me deu vontade de também ser psicólogo. Pode ser que a hora que eu termine, eu falo, mas eu também gostaria de estudar direito. E aí, como a gente está demorando para envelhecer e a gente tem essa coisa magnífica de se renovar, né? Quem sabe até outras coisas. Eu sugiro que todo mundo faça isso, né? Para dar um sentido maior à vida, né? Eu não consigo imaginar que as pessoas estão querendo se aposentar tão rápido, a não ser que seja uma profissão muito desgastante, né? Mas... Sim. O Alim, né, que é o outro mantenedor, o meu sócio, ele fala que ele vai trabalhar até 100 anos. Então, eu percebo que cada dia mais a gente está envelhecendo, mas a gente quer envelhecer com propósito. Claro. E como que você vê 60 anos de Unirp? Nós estamos agora completando nesse ano 60 anos. Como que a universidade se prepara agora para o novo, né? Essa coisa tão linda, né? Que viver 60 anos, mais de meio século, né? E se preparar para o novo. Olha, a Unirp, ela sempre foi pioneira no setor de educação. Nós somos o primeiro centro de pós-graduação do Noroeste Paulista. Nós somos o primeiro curso de ensino superior ainda em funcionamento. Quer dizer que tinha um outro curso que era da Dom Pedro, mas que fechou. Então, nós somos o único hospital que funciona 24 horas de hospital veterinário. Sim. Então, ela sempre foi pioneira, ela sempre olhou para o futuro. Mas é claro que a gente não pode esquecer das pessoas que construíram a história. Que 60 anos, hoje em dia, você tem uma empresa que se perpetua ao longo do tempo. 60 anos é uma empresa muito vitoriosa no Brasil. Quantas histórias, né? Quantas vidas dedicadas para chegar até aqui. Né? Exato. Porque professores, né? Maravilhosos. Alunos que passaram por aí, pessoas da equipe, né? Porque é uma grande família. Eu percebo que as pessoas têm um orgulho de trabalhar, né? Sim. E quando eu passo, né, ali eu fico observando. E também nos eventos, né? Eu noto muito isso. Você tem razão. Assim, um grande desafio, né? Honrar todo esse passado, né? Que é um passado de vitórias, mas a gente tem que sempre olhar, né, para frente. Então, a Unirp tem grandes desafios. Nós temos a intenção de ser o maior grupo educacional do Noroeste Paulista. A gente está trabalhando muito para isso. Hoje a gente está com 8.000 alunos, presencial. A gente teve uma queda na pandemia, mas graças a Deus eu acho que a gente foi a universidade que mais se recuperou disso. Então, temos diversos cursos. Estamos lançando agora o curso de inteligência artificial, é um curso novo, que acho que só tem 2, 3 no Brasil, e a Unirp vem trazer agora, que é um bacharelado, exato, porque tem curso de pós, tem cursos livres, mas esse é um curso que o aluno sai formado em fazer inteligência artificial, então a gente nunca para de olhar para frente. Nunca para de se modernizar. Temos um projeto também, vou falar em primeira mão para você, que é que é a construção da nossa cidade universitária, lá próximo onde é o clube da Unirp. A gente tem um espaço muito grande e que a gente sempre se preocupa. Aluno nunca foi um número para a gente, nunca foi. Tanto que quando chega
época de vestibular, que a gente tem que definir os cursos que vão ser abertos e que vão ser fechados, a gente sempre pensa na diversidade da universidade, o quanto é importante. Porque a gente não é um grande grupo pensando isso aqui dá lucro, isso aqui não dá. O saber vem da diversidade. A gente precisa que vários cursos de várias áreas trabalhem junto, porque senão o saber não é completo. E um complementa o outro ali, Exato. né? Até a própria a equipe acadêmica, né, acaba se envolvendo nessa troca, né, nesse compartilhar de conhecimento. Mas parabéns mesmo. Me fala mais sobre a cidade universitária. Então, a cidade universitária, a gente tem um projeto daqui a 5 anos de mudar, né, para trazer os nossos principais cursos para a Zona Sul, onde é a gente estava esperando, aguardando, porque não tinha acesso, mas agora tem rodovia, tá tudo, tem bairros juntos lá. Sim. E a gente quer construir essa cidade muito mais integrada, em que todos os cursos possam trabalhar com uma área de lazer muito boa, com área verde muito boa, arborizada, em que os alunos possam né, se sentir num ambiente mais propício ao conhecimento, ao estudo. Então, Poxa, que bacana. Parabéns mesmo. Nossa, que notícia boa, hein? é boa mesmo. Obrigado mesmo por dar aqui em primeira mão pra gente. E tem mais alguma novidade da Unirp, assim, que eu poderia colocar já no podcast? A gente também está nessa luta, mas a gente abriu o nosso curso de medicina também, né? E medicina começa quando? Já começou, né? A gente já tem 1 ano, né? Um curso de 1 ano em andamento. Ah, eu achei que fosse agora. Aqui. Não, a gente já começou. E a gente tem esses entraves, às vezes, do MEC, mas a gente conseguiu, o juiz agora determinou e que a gente abrisse o vestibular, então a gente vai abrir vestibular. No Brasil, gente, nada é fácil, tudo é uma luta, mas graças a Deus a gente nunca teve medo de lutar, medo de inovar, sempre a Unip foi corajosa e os dirigentes também, eu agradeço a todas as pessoas que trabalham conosco, que fazem esse sonho possível, né? Todos os dias, né? Todos os dias. Eu tô gostando de ver, tá? Muito gostoso entrar numa universidade que pensa dessa forma e que você tem contato direto com as pessoas, né? Sim. Eu acho importante esse contato do aluno com o professor, né? Não só aquelas aulas à distância, aquela coisa toda, né? Não. E também com a própria direção. Eu fui muito bem acolhido pela própria direção. A coordenadora do curso veio, né, dar boas-vindas, não só lá na sala de aula, né? Seguindo protocolos. Eu achei que ela foi muito guerreira para fazer os eventos também, eu acho ela muito envolvida com a sociedade, né? Porque a gente sempre fala nas nossas reuniões de direção que os alunos são joias para a gente, e são joias mesmo, e é muito importante a gente, porque não é só uma educação passiva, né, de você chegar lá, o professor falar e o aluno receber aquilo, mas é de você acolher o aluno, de você acolher, porque ele se sentir, porque ele pode desenvolver mais, ele saber que ele, naquele ambiente ele pode dar o melhor dele, ele pode ser muito melhor do que... Sim. Então é muito importante, e a gente faz esse direcionamento com os nossos coordenadores, e nossa, eles são ótimos. Eles são eu não vejo a hora de começar. Você está falando agora, eu não vejo a hora de começar a minha aula lá. Você vai gostar bastante. Eu não tenho dúvida. Manuela, e o que você faz assim? Eu sei que você trabalha bastante, né? Todo mundo ali trabalha bastante. Mas o que você faz assim quando você quer relaxar, quando você quer descansar? Quando eu quero relaxar, eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de viajar, sempre quando eu posso, assim, eu viajo bastante. Agora, há uns 30 dias eu voltei da Itália, assim, e eu fiquei bem impressionada, assim, porque a gente imagina a Itália sempre com monumentos maravilhosos, mas eu fui numa região que não tinha esses monumentos tão maravilhosos, mas que tinha uma beleza natural muito exuberante. Qual foi? Foi na Sardenha. Eu não conheço. E eu sempre dizia assim, eu quero ir na Sardenha, mas eu falava assim, não, é um lugar tão incrível que eu vou esperar o momento, e esse momento, graças a Deus, chegou, e eu pude, né, desfrutar desses momentos, assim,
que foram uns lugares, assim, muito incríveis. Muito incríveis mesmo. Eu teria que ficar uns 3 meses passeando na Itália, né? Pra você conhecer tanta, mais que isso, né? E a comida maravilhosa. Maravilhosa. Eu conheci só Milão, Bolonha, Maravilhoso. Arezzo, aquelas cidades, até chegar em Roma. Roma. Eu amo Roma. Até tem rio-pretenses lá, né? Tem rio-pretenses que moram lá, inclusive um é guia, né? Nossa, eu não Ailson. sabia. Não, ele faz altos roteiros. Quando eu fui lá, ele ainda não era guia. Não. Mas ele gentilmente me levou para fazer a Roma na madrugada. Eles acendem as luzes, né? E aí os monumentos ficam acesos e ele vai falando a história de cada monumento. É mágico. É mágico. Aí ele foi me mostrando bairros, inclusive ele me mostrou e falou: aqui tem os melhores doces sírios do mundo, não tenha dúvida. Em Roma? Em Roma. E eu fui dormir com aquele, falei, gente, doce sírio, eu quero acordar amanhã, vou lá. Aí eu acordei e fui atrás, me perdi. E lá eu me perco muito. Aí eu me perdi, não achei os doces sírios, coisa nenhuma. E ficou olhando para os monumentos, aquelas coisas maravilhosas. Quando eu vi, eu tava dentro de uma igreja que é a Vatica. santa, que tinha uma santa, que tinha o túmulo da santa. Aí eu comecei a ler, por isso que eu falo, Roma é tão assim fascinante que você se perde, você se encontra. Porque você vai encontrando uma coisa diferente da outra. É incrível, eu adoro. Eu fico horas e horas e horas, mas esse passeio noturno em Roma, eu recomendo que todos façam. Eu nunca fiz, no verão, alugar um carro lá, fazer a Costa Amalfitana. Maravilhoso sabe, também. uns drinks, assim. Mas você sabe, eu tenho um pouco assim, porque toda vez, eu nasci, né, como eu falei, um lugar que as praias são maravilhosas, belíssimas. Então, toda vez que eu vou num lugar de praia, eu tenho a minha, né, a minha régua. Então, assim, a Itália é maravilhosa, mas, gente, as praias do Brasil são melhores, né? São. Porque, assim, a praia, elas são rochas, né? Sim. Geralmente são em rocha. A Costa Amalfitana é as praias em rochas. Mas aí você vai cadê a areia? Não tem. Mas é gostoso para você ver as pessoas, o comportamento, os cheiros, né? Os aromas, né? Aqueles limões sicilianos, né? Tudo tem um cheiro, né? Tem aquele... Azeite. Azeite, o limão siciliano e também aquilo que põe nos temperos, né? Eles colocam em tudo lá. É manjericão? Manjericão. Tudo, cheira manjericão. Manjericão. Né? Que delícia. Eu adoro. Eu gosto tanto. Eu acho que a gente tem uma raiz italiana muito grande. Não adianta você é polonesa, a sua família, né? A minha família é. Mas eu acho que a gente tem uma ligação muito forte. Não só, né? Acho que o mundo árabe também é muito interligado com a gente. Muito. É legal do Brasil é isso, né? Essa mistura que a gente consegue apreciar tudo, conhecer tudo, né? Você falou isso, você sabe que uma vez, uma história assim meio curiosa, mas eu tava na França e meu passaporte foi roubado. E quando eu fui no consulado explicar, olha, meu passaporte foi roubado, não tem como voltar. A mulher do consulado falou, sabe o que acontece? O passaporte brasileiro é o passaporte mais valioso no mercado negro. Porque todo mundo ele tem livre entrada, né? E além de tudo é um passaporte que você pode ser qualquer nacionalidade. Você olha, um brasileiro pode ser um libanês, pode ser um italiano, pode ser um polonês, que é das minhas descendentes. Todo mundo tá aqui. Eu não tinha pensado por esse lado. E aí você encontrou lá, deu tudo certo? Não encontrei, né? Mas eu tive que tirar um outro, foi assim. Fiquei lá porque a Europa é maravilhosa, né, gente? Mas é diferente, é mais burocrata, né? Principalmente na França eles são um pouquinho mais, assim, diferentes, são mais frios, assim. São assim, né? Sempre quando eu vou lá, a gente reclama do Brasil, mas o Brasil é muito bom e eu acho que, assim, nesse sentido, porque você vai faltava meia hora para fechar o consulado. A pessoa, não, meia hora? Tchau, você não vai ser atendido. Tem, né? E parece que quanto mais você se esforça, fala, mas aí que eles não gostam mesmo. Não. Porque fala assim, mas como você vem aqui? Falta meia hora para fechar o meu trabalho. E eu falei, mas exatamente, falta meia hora. Mas é porque a gente, né? A gente tem essa coisa da urgência, né? E para eles, não. Eles são muito mais de viver a vida. Eles falam dolce far niente, que é na Itália. Eles são muito mais de gozar a vida. Então, o almoço demora 2, 3 horas, enquanto a gente tá assim na correria. E a gente come tão rápido, né? Eles ficam meio chocados até, né? A gente janta rápido, pede rápido. A gente jamais toma um vinho na hora do almoço, né? E eles fecham os comércios, tomam vinho e tá tudo bem. Você acha que eles fumam muito, né? Você viu na França? Fumam, na França eu acho que eles fumam demais. Toda hora que eu olhava eu falei, gente, será que... Eu acho que o Brasil, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros países a abolir o fumo, por exemplo, em lugares fechados. Lá tem lugar que eles fumam dentro, né? Muito. E a gente se espanta, porque a gente não vê mais isso aqui. No mundo árabe também, né? Não reparei. No mundo árabe, você vai nos hotéis e as pessoas estão fumando dentro dos hotéis o ar-condicionado. Olha que estranho, fica aquele cheiro, né? E, inclusive, também dos aeroportos.
né, dentro. Ah, e tem aquelas salinhas dos aeroportos, assim, aquele cheiro, a hora que abre a porta, assim, parece... E a gente não tem isso, não né? tem. A gente fica meio... Eu fumei uma temporada quando eu era mais jovem, que era uma modinha fumar, né? Naquela época era chique fumar, né? Olha que loucura. Minha mãe, por exemplo, ela fumou muitos anos, assim, ela teve uma luta, assim, muito grande para largar o cigarro, porque ela teve câncer, né? E aí o médico disse, ou você larga, ou vai acontecer uma coisa pior. Então ela teve que largar, mas eu vi isso muito de perto, assim, com a minha mãe, que foi muito difícil porque ela fumava desde 15 anos, porque ela falava, era legal fumar naquela época, né? Então, ela fumava e, assim, foi bem difícil, mas, graças a Deus, ela conseguiu, né, se superar. A cultura europeia, por exemplo, em especial a França, que você gosta bastante, tem alguma coisa que você gosta do cinema ou da música que você aprecia muito? Eu gosto muito de Edith Piaf, a Carla Bruni, ela é italiana, mas ela tem bastante música francesa. Então, assim, eu gosto muito, assim, é uma delícia, Brigitte Carla. Bardot, né, que é uma sim. diva do cinema, Jane Birkin, que ela também, inclusive, agora, acho que faz uns 20 dias que foi leiloada a bolsa mais cara do mundo, não sei se você viu. Eu não vi. 55 milhões, acho que, de euro. E era uma bolsa velha, mas era uma bolsa que foi a primeira Birkin, que é considerada objeto de desejo, né, da Hermès. Então, a Hermès, ela leiloou a primeira... E, assim, o cara que comprou... Porque antes dela era uma bolsa que era feita de crocodilo, com diamante e tal, mas esse cara é uma bolsa normal, de couro, de vaca, mas era uma bolsa, na verdade, ele comprou uma história, né? E a quem pertenceu? Foi feita para alguém? A Jane Birkin, porque tá. o modelo da Birkin, é uma bolsa que eles falam na Hermès que a bolsa te escolhe, não é você que escolhe, porque se você vai na loja, você não consegue comprar a bolsa. Você tem que entrar numa lista. E essa lista, eles às vezes chamam, às vezes não chamam, você tem que dar sorte. Ou às vezes, quando você vai e o vendedor vai com a sua cara, ele te oferece a bolsa. Você não pode pedir a bolsa, porque se você pede a bolsa, eles não te dão. Isso. Então, eles criaram essa escassez, né? Porque ninguém ela pode ser um comprar. objeto de desejo e ter a ver com a alma da pessoa, né? Porque acho que moda é muito a ver com a alma, não é só dinheiro, e o luxo, né? também, né? Hoje em dia, o luxo é muito mais ligado à experiência, né? Sim. A experiência que você tem. E que marcas que você admira? Eu gosto muito de artes, né? Então, assim, por exemplo, Dolce & Gabbana, eu acho que trabalha muito com aquela coisa mais barroca, aquela coisa, e eu gosto bastante. Eu gosto de moda também, né? Eu também gosto. Você gosta, né? Eu gosto. Claro. Eu gosto, eu fotografava moda, né? E aí eu comecei a estudar e ver que toda a história se entrelaça com a história da moda. Então, assim, não tem como você contar a história da humanidade sem falar da moda, da gastronomia, né? Sim. E desses aspectos. Sim. E é fascinante. Depois que você começa a estudar isso, né? Você começa a vibrar e descobrir o porquê que cada coisa é daquele jeito, né? Você foi lá visitar o Palácio de Versalhes? Você gosta da história da Maria Antonieta. Da Maria Antonieta, né? Tinha uns vestidos dela lindos. Maravilhoso. Né? Desde aquela época, né? Então a moda é uma coisa que transcende, né? Sim. E o bom gosto, né? As pessoas... Eu acho que a França, ela é um país que ele respira moda, né? Respira o luxo, então, assim... O estilo também, né? Eu acho que as pessoas têm um estilo, mesmo que elas, às vezes, não estão usando moda, né? Estão usando uma roupa básica, mas elas têm um estilo, assim, Sim. Uma maneira de se comportar, né? Sim. E que nós imitamos tanto, que daí vem esse sotaque carioca, por exemplo, né? De copiar a realeza, o X de Portugal e o R, né, do francês, né, que a elite, né, e aí a gente copiava a elite, fomos para aí, que tem o sotaque também, né. Inclusive as quadrilhas, ela veio da França. Eu não sabia. Era uma dança que vinha da França, assim. A gente sempre copiou muito a Europa, né, se inspirou na Europa. Era a educação, né, algumas professoras minhas falavam, olha, quando eu estudava, o modelo de educação não era americano, era francês, essas mais antigas, né. Sim. Eu já tô com quase 50 anos. Não me parece, tá maravilhoso. Imagina. Tá na cápsula do rejuvenescimento. Imagina. Aí o que acontece? Elas falavam, e tinha os livros, né? Sim. E a educação era depois que começou o modelo americano, que perdeu um pouco, né? Mas não tinha como, né? Não copiar o modelo americano também, né? Que é o que tá mandando. É engraçado, ali. Você falou isso. Meu pai estudou numa escola que era naquela época, né?
que eu contei lá, as pessoas que tinham condições de enviar os seus filhos estudavam no Rio de Janeiro. Então, meu pai estudou em Petrópolis, que era uma escola, e ele estudava em latim. Eu peguei latim. Foi? Mas eu estudei em letras latim, não foi na escola, não. Eu gostei. Eu acho que latim tinha que ser mais presente. Eu acho que tem escola já adotando. Mas no direito também a gente usa muitas expressões em latim. E tem expressões em latim que eu sei porque eu fiz latim. Então, a hora que eu vejo no direito, né? Sim. E tem palavras também que você estuda na gramática histórica de modo geral, né? Por exemplo, a palavra óculos, que vem de óculum, né? Aí vai as desinências, né? Sim. Foi um momento marcante, assim. Eu tinha um professor excelente, né? Desses quase você não tem mais por aí. Mas parece que tem escolas adotando, né, esse modelo. Sim. Mas eu não vou usar nunca latim. Mas as pessoas usam latim, muita gente não sabe, mas a igreja permanece o latim, que é uma língua imutável. Os costumes mudam, a língua nunca. Sabia. Então, assim, a nossa língua não muda, né? A língua portuguesa, a língua inglesa, mas o latim não muda. E tem coisa que você tem que preservar a realidade, né? Sim. Então, é uma língua permanente. Não tem como você mudar. Começar a falar óculos, sabe? Você vai continuar sem sotaque, né? Sim. E sem mudar a palavra. Mas que bom. E também a língua, ela reflete a sociedade, né? Sim. Reflete até a maneira como ela é falada. Eu acho português uma língua linda. Maravilhosa. Quando você começa a prestar atenção na fonética, sem pensar no significado. Você né? fez letras. Isso. Ai, que legal. Então você pensa na fonética sem pensar no significado. A gente tem palavras lindas. Sim. Lindas, Saudade, lindas. Por exemplo, que não tem em outros idiomas, né? Não tem. E também tem palavras, né? Eu acho lindo falar você. Eu acho lindo. Para quem, imagina, quem não fala português, fala você. Fica lindo, né? E o tempo, né? Nós brasileiros, nós falamos em um tempo muito bonito da língua. Sim. Nós falamos com uma certa classe, uma certa calma, né? E o português fica mais gostoso. E tem línguas por aí, não vamos ficar falando, né? Mas tem línguas. Então, assim, umas coisas meio assim, nós não, tem toda aquela classe, né? Tem. Fica um charme, né? Tem gente que até para. Nossa, o que você está falando? Sim. Que língua que é essa? De tão bonito, orgulho, né? Com certeza. É mais um dos nossos orgulhos, né? E de moda, o que mais que você gosta? Dolce & Gabbana? A história da Chanel, tenho certeza. Sim, com certeza. Porque eu acho que também o luxo não está ligado só na ostentação, né? Ele está ligado muitas vezes no tempo que você dispensa para fazer uma peça que às vezes demora, sei lá, 30 dias a pessoa trabalhando naquela bolsa e faz todo aquele trabalho. Não dá para você ir lá e copiar em uma máquina e fazer aquilo e achar que tem o mesmo valor. Não tem, né? Não, e tem muito produto lançado em épocas, né, em períodos de guerra. Sim. Ou produtos que atravessaram guerra. Como jeans, né? Jeans, né? Acho que foi inventado para guerra. Na Segunda Guerra Mundial. E tem muito produto que sobreviveu à história, né? E tá lá, né? Sem perder esse status. Eu acho lindo. Eu também. Eu acho que uma coisa que conta história é uma coisa que tem que ser valorizada. Sim. E quais uma viagem que você sonha que você ainda não fez? Uma viagem que eu nunca fiz. Olha, eu fui em muitos lugares, assim, eu penso assim, por exemplo, a Austrália, que foi um lugar que me surpreendeu muito. Porque eu não tinha noção, eles são isolados, mas sabe os Estados Unidos há 20 anos atrás, que tudo funciona? Eu fui nos Estados Unidos agora há pouco tempo e eu achei assim, infelizmente eu tive uma surpresa negativa, né? Porque o país estava meio... Nova York? Nova York, exatamente. Eu fui também há 2 anos. Eu acho que tá muita droga. Muita droga, muita... E você não sabe nem que droga que eles estão usando, porque virou uma loucura isso aí. As pessoas parecendo zumbis, infelizmente. Eu fui colocar o lixo, saiu um cara de dentro da lixeira. Eu levei um susto, porque um cara saiu e aí eu falei pro pessoal que estava comigo, vamos ajudar esse cara, não sei o quê. Começamos a ajudar. Ele comia tudo que estava jogando dentro do lixo. E assim, numa veemência, assim, blá, blá, blá. E era um cara que você olhava, parecia que tinha saído dos filmes de Hollywood. Ele era muito aquele bonito. Filme tipo zumbi, né? Não, mas ele era bonito esse. Ele era um verdadeiro modelo. E até perguntei para um amigo meu que mora lá o porquê. Ele falou droga. Porque quem quer trabalhar aqui, trabalha. Não passa por isso. Agora, a pessoa fica... Ele falou, tá comendo desse jeito porque deu aquele pico lá da loucura que dá de quem usa muita droga. Muitas fentanil, né? Várias drogas que eles, nos Estados Unidos, enfrentam, né? Esse tipo de pandemia. É uma pandemia, né? Com relação às drogas. E muita gente associa porque eles liberaram a maconha, né? Tem cheiro de maconha em toda Nova York, né? Mas eu acho que não.
Porque são Eu coisas acho meio também. diferentes Eu acho ali, que né? não também. Ou a pessoa que toma maconha, assim, né? Não é É outro público, é outra Exato. pessoa. Não Assim, é. É que, assim, verdade, não é. Não é. Sei, acho que É não muito abre mais portas, destrutiva, não. né? A droga que parece que eles estão usando. É muito destrutivo. Agora, deve ser aquelas novas, né? KL, não sei, eu nem sei. Que aconteceu lá em Los Angeles, Sim. não foi? Isso é muito preocupante. Tomara Sim. que o Brasil tá um perigo isso, viu? Sim. Porque, assim, é difícil conduzir, comandar tudo isso. É difícil. Mas é um problema de saúde pública gravíssimo. Porque também o Brasil é um país como os Estados Unidos de proporções, né? Grandes, continentais. E você também não consegue controlar as barreiras e o consumo, né? E é uma coisa muito fácil. Eu me lembro que antigamente as drogas eram muito mais difíceis das pessoas encontrarem. E hoje em dia é de muito fácil acesso, todas as camadas usam, né? Não tem mais aquela coisa. Porque assim, eu me lembro que a alta sociedade usava droga nos anos 70, 80, 90. Agora não, agora todo mundo. Barateou, virou um comérciozão, as pessoas usam. Isso é um perigo. É um perigo. E eu também fiquei assustado com isso, mas eu gosto muito de lá. Mas voltando na pergunta, né? O país, assim, que eu tenho muita vontade de conhecer. Então, eu fiquei muito surpresa, assim, e fui muito feliz na Austrália. Eu achei que é um país incrível. Eu gosto muito da cultura japonesa também. Eu acho que eles são de não sei, de uma educação, uma calma, né? Que é incrível, né? É incrível. O Japão deixa eu ver. Pergunta. Mas você foi ao Japão e tem algum lugar assim da Ásia que você queria? Eu amo a Ásia. Porque eu amo essa coisa do diferente, do diverso, do oriental. Pra Índia você já foi? Então, eu vou pra Índia com a minha mãe agora, daqui a 2 meses, assim, que delícia, eu tô louco pra ir, nunca fui. Eu também, porque eu acho que é um país bem desafiante, né? É desafiante a comida, a cultura, a religião. As distâncias, os modos, né? Parece que as pessoas... É tudo assim, né? Você se fascina por elas e elas se fascinam por você, exatamente. Né? Tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que vai e não quer mais voltar. Eu tinha um amigo da Argentina que ele foi... Inclusive, minha amiga me contou bastante essa história. Ou você ama ou você odeia, né, a Índia? E você você não quer mais voltar, porque você fala, a minha essência tá aqui. Eu tenho até medo de ir, falar nunca mais. Tchau. Pode pegar meu passaporte. Vai no Ashwagandha, né, nesses. Mas eu tenho muita vontade mesmo. Mas eu acho que quem tá procurando conforto é melhor não ir, porque todo mundo sabe que jeito que vai ser, né? Você vai ter que pegar aquela coisa, tudo. Mas me parece que tem regiões que não são tão assim, né? Dá pra você mesclar ali. Porque não tem a mulher lá mais rica do mundo, não é uma indiana? É uma indiana, né? É verdade. Eu vi outro dia. Eu acho que é um país assim, né, de contraste, né? Então tem muita gente muito rica e tem muita gente muito em condição vulnerável. Então é um país de contraste, mas eu tenho muita vontade de ir, assim, eu fico assim. Admirada. Eu lembro que eu fiz um voo assim bem longo e tinha um rapaz que sentou do meu lado, ele era indiano. E ele começava a se... no meio do voo, assim, eu via a resiliência dele de estar ali naquele voo. Eu tava, ai meu Deus do céu, esse voo não acaba nunca. Eu tava, nossa, que dor, que dor ali. E o rapaz começou a fazer yoga, meditação no meio do voo. Eu falei, meu Deus, um dia eu quero estar evoluída a esse ponto. Eu também queria tanto. Não sei se nem dá tempo, né? Se fizer uma performance aqui, eu já caio em cima de um braço só. Eu também. Então, mas eu fiquei assim, eu falei, nossa, é um lugar que eu sempre tive muita vontade de conhecer. Eu também. Eu quero. É fascinante, né? Eu acho que edifica a gente em todos os sentidos, né? Como ser humano. Transforma, né? Eu acho que você vai voltar. Eu também tinha muita vontade de conhecer a Polônia, né? Que foi das minhas raízes. E eu conheci, assim, achei também bem. Você conheceu? Eu não conheço. Eu queria tanto conhecer. Eu conheci. É um país, assim, também. Eles. Sofrido, né? Eles sofreram muito porque eles eram da a Alemanha atingiu covardemente, né? Matou. Inclusive, os meus descendentes, eles eram judeus, né? Eles vieram fugindo da guerra, né? Então, olha que coisa. Vieram para Bahia, mas eles eram fugindo da guerra. Então, assim, foi um país bem devastado. Depois eles tiveram a União Soviética, né? Eles faziam parte. Então, depois eles tiveram todo esse sofrimento também. Então, assim, foi um país...
E eles se reergueram, têm uma espiritualidade muito grande, são muito católicos, né? Sim. A igreja católica lá é muito forte. E eles nunca sonharam em entrar numa guerra, tanto que eles não eram nem preparados para isso. O Hitler, na verdade, inventou uma história lá. Eles estão querendo nos atacar. Exatamente. E aí foi que foi, né? Foi uma pena. E aqueles campos de concentração maior, né? Treblinka, e tinha... os maiores campos são na Polônia, né? Sim. Em Cracóvia ali tinha Auschwitz, que eu fui visitar. Era de um emocionante, de você entrar assim, você começar a chorar e você fazer a visita toda chorando. Fala assim, nossa, de pensar que os meus antepassados, né, passaram por aquilo. Foi muito... Uma cena que me tocou muito, assim, eu não conheço, né, mas eu vi num documentário, foi um lugar que eles deixam os sapatos, né? Sim. Porque o sapato não dissolve, né, eles deixam os sapatos lá. Aquilo, não tem como você olhar e não chorar, né? Sapato de criança. Eu acho que esses sapatinhos, eles são no museu que tem em Israel, de Yad Vashem, que também um museu dos judeus, né? Que também nossa, é muito emocionante. Parece que tem um que fica na beira tem uma estrada de ferro, e aí tem os sapatinhos que eles fizeram foram então colar. Deve ser lá mesmo, em Auschwitz. Porque tem umas estradas de ferro, assim. Aí eu não consigo nem assistir mais. Quer dizer, eu continuo olhando, mas assim, eu começo a chorar, porque eu fico imaginando o que essas mães passaram, vendo os filhos, os pais vendo a esposa levada num trem, sabendo o que ia acontecer, né? Todo mundo fugindo, né? Então é um horror. É um horror mesmo. A gente tem que sempre se lembrar disso para que essas coisas não aconteçam novamente, né? E aí, que bom que a gente está aqui hoje, todo mundo unido aqui, né? Temos todas as nações aqui, graças né? A Deus. O Brasil sempre acolhe, né? Minha família veio da Itália. Foi? Foi na mesma circunstância, mas eu acho que antes, viu? Foi antes da Segunda Guerra, pelas contas que eu fiz. Mas você sabe qual a região, assim? De Bolonha. E de... Por isso que você foi em Bolonha. E tem a cidade do meu avô, que eu não lembro. Mas a minha avó era próximo. Era próximo. Só que a minha avó não conhecia meu avô lá, eles se conheceram aqui. Cada um comprava. As famílias compravam um sitinho, né? Aí compravam um sitinho e juntava assim, a família inteira vinha, né? Aí conheceu a do outro sitinho, a do outro sitinho. Minha família é bem enraizada nessa cultura do sítio aqui, bem rural. Então, mas são histórias lindas, né? Minha avó mandava para mim. O podcast é dela e eu falando aqui. Né? Não, minha avó mandava carta para as primas lá na Itália e as primas mandavam para cá. Elas cortavam um chumaço do cabelo para matar a saudade. Eu acho isso tão lindo. Eu também. Então, assim, ela abria as cartas para nós, falou, é da tia, não sei o quê. Uma emoção, né? Eu pegava aquele monóculo. Assim, é lindo a história, né? E eu aguardei. Meu bisavô era sargento da cavalaria. E eu guardei um quadro dele lá um tempão, porque eu falei, eu quero tirar a minha cidadania italiana. Eu não tirei. Não fui atrás, mas... Mas dá pra tirar, né? Dá pra tirar. Então, é muito rico isso tudo, né? Sim. Manuela, eu te perguntei tanta coisa e acabei esquecendo. Verdade. Tem alguma coisa, nós temos aqui os nossos visitantes aqui, que vocês gostariam de perguntar pra Manuela? Você, Catarina, Hernânia... Renato, tô brincando. Eu até queria, mas na hora falou. Foi muita coisa, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Que foi um imenso prazer te entrevistar. Eu vou colocar inteirinha no YouTube hoje já, né? A gente coloca no YouTube. Depois a gente vai fazer os cortes. Essa do YouTube eu vou deixar porque eu mesmo vou querer ver, que vai me dar saudade de querer ouvir você falar. Só que eu deixo um espaço aqui aberto. Aliás, para toda a Unirp, que agora eu sou um aluno de lá, um aluno fiel do curso de Psicologia e também, né, da pós-graduação em Sexologia, eu deixo o espaço no nosso podcast aberto a todos vocês, que é a minha casa também, a Unirp. Mas antes eu te conhecia, sempre tive vontade de te entrevistar. Muito obrigado mesmo por ter vindo ao nosso podcast. O prazer é meu, como eu disse, eu conheci já uma das primeiras pessoas que me fotografou aqui em São José do Rio Preto foi o Milton, e assim, é uma imensa felicidade estar aqui no podcast dele, e toda essa sensibilidade que ele mostrou, assim, na entrevista comigo, eu te agradeço. Dizer que a Unirp também, gente, tá de portas abertas, se você quiser realizar o seu sonho. Eu acho que esse é o momento, não deixe para depois, porque assim como eu contei aqui o meu sonho, o Milton também, eu acho que estudar faz parte da vida, e venham estudar na Unirp, se vocês quiserem.